Irmãos, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. E um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui, João viu um grande trono branco de julgamento. Diz assim a palavra do Senhor: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra o teu santo livro ao nosso entendimento, para que possamos te conhecer e render louvores a ti, e entregar mais e mais os nossos corações a ti, e entender a tão grande salvação que aqueles que creem em ti possuem. Concede a mim graça para falar aos meus irmãos esta noite, e que as verdades da tua palavra sejam trabalhadas em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje é a humanidade diante do trono de Deus. Os primeiros versos que eu li, nós vimos parte da humanidade diante do trono de Deus. Aquele trono é o grande trono branco, é um trono de juízo final. Ali estarão as pessoas que não creram no Senhor, que foram rebeldes ao Evangelho de Jesus, e que, portanto, será aberto naquele grande trono. Todos os mortos ali comparecerão, homens, mulheres, todos comparecerão diante daquele trono. Não haverá escapatória. Será um dia terrível, onde não haverá nenhuma possibilidade de segunda chance, justificativa, nada. Os livros serão abertos, serão lidos todas as obras dos homens, todos os seus pecados serão expostos diante deles. A consciência deles os acusarão terrivelmente. Eles não terão escapatória. Seus nomes não estarão escritos no livro da vida. Eles serão condenados eternamente. Esta é parte da humanidade. Mas todos os homens e mulheres um dia comparecerão diante do trono de Deus. Uns diante deste trono branco. Outros homens, isso será lá no fim. Outros homens e mulheres têm tido o privilégio de comparecerem diante deste outro trono, o trono da graça, todos os dias de suas vidas. Neste trono, estes homens, estas mulheres, que são os crentes, que são aqueles que foram salvos, comparecem todos os dias. Ali eles dobram seus joelhos, eles adoram ao Senhor, eles louvam ao Senhor, eles choram, confessam seus pecados. Este é o lugar mais precioso para aquele que é filho de Deus. E somente os filhos de Deus, somente os salvos, os regenerados, conhecem esse trono. Há pessoas que nunca ouviram falar deste trono. Mas para nós, os cristãos,
este é o melhor lugar das nossas vidas. É quando nós dobramos os nossos joelhos diante desse trono e encontramos os pés do Salvador. É lá que nós podemos derramar as nossas lágrimas, é lá que nós podemos adorar, é lá que nós temos prazer em estar. Somente o Filho de Deus sabe o que é passar por este mundo, que pode ter um monte de tribulações e dificuldades, mas encontrar paz e refrigério naquele trono, o trono de graça. Ele ali pode achar misericórdia, porque ele encontra naquele trono um sumo sacerdote, bondoso e amoroso. Então, nós estamos vendo aqui hoje a humanidade diante do trono de Deus e dois tronos diferentes. O trono da graça e o trono branco. Um trono terrível de julgamento e um trono de amor, de graça, de misericórdia, de alívio para nós. E eu quero desenvolver um pouco esse entendimento da porção que nós temos como cristãos e daqueles que não são cristãos. Hoje o que nós faremos aqui é entrarmos juntos no tribunal. Nós vamos, na primeira sessão do nosso tribunal, nós veremos os incrédulos entrando neste tribunal, comparecendo diante deste trono branco. Nós veremos Deus como juiz, no banco dos réus os incrédulos, os acusadores, a lei, a consciência, Satanás. Nós veremos os réus tentando chamar um advogado para ver se a causa deles pode ser ganha. Este advogado é conhecido como Senhor Justiça Própria. Tem o apelido de O Soberbo. E por fim nós veremos que a sua sentença será a condenação. A segunda sessão, nós veremos novamente agora os eleitos entrando neste trono de julgamento. Claro que isso aqui é apenas uma ilustração, irmãos. Nós sabemos que pela palavra de Deus nós não passaremos por juízo algum. A Bíblia diz que em João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na verdade, irmãos, o julgamento dos eleitos de Deus, dos crentes, já ocorreu. Ele já ocorreu lá na cruz do Calvário. E lá tudo foi pago. E não há mais sentença ou condenação para aquele que crê em Jesus. Mas eu vou fazer como meu Senhor muitas vezes fazia, como nosso Senhor muitas vezes fazia, contar uma parábola. Muito mais limitado que a mente extraordinária de nosso Senhor, o sábio dos sábios. Mas nós veremos hoje esta parábola, esta ilustração, que para nós que já cremos, o do descrer está em vias de batizar-se, vai nos mostrar o quanto o Senhor foi gracioso conosco. Mas também vai servir para nós como uma ferramenta para evangelizarmos as pessoas, para entendermos melhor uma doutrina que é o centro do Evangelho, que é a justificação. Se você entende essa doutrina, você entende o Evangelho. Se você não entende essa doutrina, você não entende nada. E aí nós vamos ver o que significa essa justificação ao olharmos para este tribunal. Eu peço que os irmãos cooperem, colaborem, imaginem junto comigo, entrem junto comigo nessa história. Claro que é uma história, mas o tempo todo estarei utilizando os versos da Palavra de Deus. O tempo todo, então, a história será saturada de Bíblia, saturada da Palavra. Nesta história nós poderemos, com a graça, ver a mente de Deus com relação a esta doutrina. O primeiro verso que eu gostaria de ler está em Isaías
43, versículo 26. Eu quero que os irmãos imaginem o tribunal, imaginem Deus como juiz assentado no trono para julgar, as pessoas entrando, os incrédulos agora, nossa primeira sessão, aqueles que não creram, aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que recusaram o convite da graça, entrando para este tribunal. E o juiz então se levanta, estão os acusadores, está o réu assentado, o juiz se levanta e diz o que está escrito em Isaías 43, 26. Ele diz: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então, o juiz que é Deus se apresenta e diz: olha, estou aqui, desperta a minha memória, fale quais são as razões que você tem para que eu justifique você, para que eu diga que você é inocente, está justificado e não será condenado. Muito bem, este é o juiz se levantando para dar a primeira palavra. É importante que nós saibamos quem é este juiz. Ele é Deus, mas quais são as suas características? Não precisam abrir, eu vou falando os versos. Quem quiser anotar, anota, mas senão nós vamos ler muitos versos. Em Gênesis 18, versículo 25, é dito que ele é o juiz de toda a terra. Seus olhos estão por toda a terra e ele julgará toda a terra. No Salmo 7, versículo 11, é dito que ele é um justo juiz, que se ira todos os dias. Ele sente indignação todos os dias. Este é Deus, porque quando ele olha para a terra e vê o mundo como está, os pecados e toda a blasfêmia contra ele, ele se ira todos os dias. A Bíblia diz que há um cálice se enchendo da ira de Deus, pronto para ser derramado. Este é um justo juiz, que se ira todos os dias, segundo o Salmo 7:11. Em Jeremias 11:20 é dito sobre este juiz que ele prova mentes e corações. Diferente dos juízes e dos tribunais humanos, onde se apresentam a ele provas para que ele julgue, este juiz já conhece tudo. Esse juiz consegue inclusive sondar a mente e o coração. Saber se é verdade ou mentira o que se fala, o que se pensa, as motivações, ele consegue sondar tudo. Insubornável, ele não pode receber suborno dos homens para que alivie a causa. Este é um justo juiz. Em Naum capítulo 1, versículo 3 é dito que este juiz jamais inocenta um culpado. Jamais. Nunca se assentou alguém na corte deste juiz em que ele disse para alguém que era culpado que ele era inocente. Ele nunca fez isso. Ele sempre julgará com justiça, sempre, retamente. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, é um juiz que sabe tudo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, é dito: horrível coisa é cair nas mãos deste Deus, deste juiz, porque ele é terrível. Então, nós conhecemos este juiz, irmão. Nós conhecemos quem é este juiz, quais são as suas características. Por isso é dito em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos dele. Qualquer homem com alguma esperança falsa de que chegará diante deste juiz e ele vai passar a mão, abrandar a sua pena, é mentira. Esse juiz tratará com justiça retamente. Mas a outra coisa que nós temos neste tribunal, nós temos a acusação, os acusadores. Em João capítulo 5, versículo 45, a Bíblia diz que para os fariseus, quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês confiam. Então, a lei é o primeiro acusador. A lei faz com que os pecados dos homens sejam avultados, sejam manifestos. Ela diz
Os mandamentos de Deus, os homens não conseguem cumprir e eles se tornam ali culpados e indesculpáveis diante da lei. O outro acusador é a própria consciência dos réus, porque homem nenhum consegue fugir de sua consciência. Ele sabe seus erros, suas culpas. Diante deste tribunal, a sua consciência lançará as lembranças de seus erros, de seus pecados, de seus crimes. A lei, que é o acusador, ela diz duas coisas terríveis. Ela diz: a alma que pecar, esta morrerá. A lei diz: o salário do pecado é a morte. Como escapar deste acusador? E o último acusador é Satanás. O seu nome é acusador. E ele fará isso muito bem neste tribunal. Bom, mas o juiz disse ao réu para que ele apresentasse a sua argumentação, para ver se ele podia ser justificado. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Apresente as tuas razões. Então, ouça bem, todas as pessoas, a maioria delas, pensa essas coisas a respeito da salvação. E se você for evangelizar as pessoas, são com estes argumentos que nós lidaremos o tempo todo. Imagine agora esta pessoa diante de Deus, apresentando os seguintes argumentos. Primeiro, ela recusa um advogado. Ela diz: eu mesmo serei meu advogado. Eu não preciso de um advogado. É isto que o incrédulo diz. Eu não preciso de um advogado. Eu mesmo, com a minha justiça própria, defenderei a minha causa. Então ele utiliza este advogado, o Senhor justiça própria. São seus próprios méritos. E ele começa dizendo assim para Deus: apresentar argumentações? Está claro, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma boa pessoa. Basta olhar para mim. Eu sou uma pessoa justa. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 3,10: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Então essa pessoa diz: não é realmente, não é o tempo todo que eu faço bem, mas eu sou uma boa pessoa ainda. Eu tenho um bom coração. E a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto. Então a pessoa tem que argumentar novamente para com Deus. E ela diz: não, mas eu sou sim uma pessoa justa, tenho um bom coração. E olha, tem outra coisa. Eu sempre busquei a Deus na minha vida. Eu sempre fiz minhas orações, eu sempre busquei a Deus. E no mesmo capítulo de Romanos 3, versículo 11 diz: não há quem busque a Deus, não há quem entenda. A Bíblia, ela despedaça todos os argumentos humanos para que eles sejam salvos a partir de sua própria justiça, a partir de seus próprios méritos, a partir do que fizeram. Então este argumento de que eu sempre busquei a Deus é mais uma vez condenado por este juiz. Mas a pessoa diz assim: olha, eu sou uma boa pessoa. Se nós pudermos abrir em Romanos 3, é um bom momento para abrirmos lá. Romanos 3. Pense nesta pessoa diante de Deus, tentando argumentar. Irmão, mas isso é muito imaginativo. Não é, irmãos. As pessoas estão fazendo isso agora. Elas estão fazendo isso hoje. Elas argumentam e tentam argumentar. Pregue o evangelho para as pessoas. E você verá que elas argumentarão neste sentido, de que elas são boas pessoas, de que elas são justas, de que elas fazem o bem. Então, este argumento: eu sou útil, eu faço bem aos outros. Em Romanos 3,12 responde: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você certamente já cruzou com pessoas que dizem isso. Eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu sou útil para a sociedade.
todos se tornarem inúteis. Não há quem faça o bem. Mais uma vez a palavra de Deus corta este argumento. Aí as pessoas também falam assim, mas olha, eu não falo mal de ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Todos nós aqui já ouvimos isso. Todos nós aqui já ouvimos esta argumentação. Porque este é o Deus justiça própria que a pessoa cultua. São as suas desculpas para viver longe do Salvador. E Romanos mais uma vez responde: a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Esta é a boca daquele que não crê no Senhor e não coloca nele a sua justiça. Cheio de amargura. Então essa pessoa está lá diante do tribunal de Deus, dizendo: sou uma boa pessoa, não falo mal, eu temo a Deus. Quantas pessoas vocês já cruzaram que não creem no Evangelho, que não confessaram a Cristo, que vivem como querem e dizem: eu temo a Deus. E Romanos 3,18 diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. A palavra de Deus é taxativa quanto à situação do homem sem Deus, sem fé em Cristo. Não há escapatória, não há como se salvar, não há como chegar diante do tribunal de Deus e tentar argumentar com Deus. Não há como. Mas há uma outra coisa que todos vocês já ouviram falar também. Todos nós já ouvimos. As pessoas dizem: eu faço boas obras, eu faço caridade, eu vou ser salvo. Olha, eu faço muito bem. Eu distribuo marmitas, eu vejo alguém em necessidade, eu ajudo, eu sou uma boa pessoa, eu faço muito por este mundo. Deus há de me recompensar pelo que eu faço. Eu posso até ter meus erros, mas olha a quantidade de coisas boas que eu faço. Então Isaías 64, versículo 6 vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Então, as nossas justiças são as nossas melhores obras, não passam de trapos imundos para Deus. Não há como agradar a Deus a partir das nossas próprias obras. Depois, imagine então, naquele dia, este tribunal sendo feito, diante dos homens, o livro sendo escancarado diante dos seus olhos, e todos os pecados sendo ditos, todas as suas obras sendo passadas diante dos olhos dos incrédulos. Eles tentando argumentar contra Deus. Na verdade, isso é uma ilustração. Não haverá nem sequer argumentação. Não haverá hipótese alguma de argumentação. Enquanto eles estarão diante daquilo, a lei o acusando, sua consciência perturbando, fazendo com que eles se lembrem e sintam um medo e um terror pavoroso diante do juiz de toda a terra, que não estará ali em graça e misericórdia, mas estará ali para lançar no lago de fogo aqueles homens e mulheres. Qual será a sentença? Romanos 3 ainda vai dizer: qual é a sentença? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que o mundo, Romanos 3,19, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quando toda argumentação, quando toda justiça própria é colocada diante de Deus como tentativa de justificar-se, como tentativa de salvar-se, a palavra de Deus diz:
toda boca tem que se calar, porque todos são culpáveis. Mas irmãos, eu sei que até aqui eu não falei nenhuma novidade para os irmãos sabem de tudo isso. E é bom que saibam e ouçam de novo. Esta é a primeira sessão do nosso julgamento de hoje, e a sentença é culpado, condenação eterna, sem retorno, inferno, estar debaixo da ira de Deus para sempre, tentar fugir de um lugar em que nunca conseguirão escapar, remoendo remorso o tempo todo, mas sem nenhuma chance mais, porque o tempo da graça é hoje, o tempo da misericórdia é agora. Mas, na nossa parábola, enquanto isso acontece, lembrem-se que estes réus incrédulos, eles disseram que não precisavam de um advogado. Eles disseram que, por sua justiça própria, soberbamente, eles conseguiriam passar e enfrentar frente a frente a Deus e serem livres, porque eles acreditavam, e é assim que cada homem e mulher que não crê em Cristo acredita que estará diante de Deus. Acreditam que passarão e que Deus olhará para eles e verá uma boa argumentação da parte deles, dizendo que eles são boas pessoas, que eles temem a Deus e essas coisas todas, mas no fim eles serão condenados. Mas na minha parábola, na minha ilustração, enquanto a primeira sessão está acontecendo, irmãos, enquanto o juiz de toda a terra, aquele que sonda mentes e corações, que se ira todos os dias, está ali intransigente, está ali observando os incrédulos e dizendo: suas desculpas são todas esfarrapadas, vocês serão condenados. Há um advogado passando pela sala de espera. Este advogado é conhecido como o Senhor Justiça Nossa, o Justo, Jesus Cristo. Ele passa por aquela sala de espera e ele vê ali condenados, culpados. Ele vê ali pessoas que são inimigas, que estão debaixo da ira, que são pecadores. Mas como um hino que nós costumamos cantar, diz: um réu de quem tu te afeiçoas. Este advogado se afeiçoa destes réus. Este advogado escolhe os réus. Normalmente, irmãos, um réu, alguém que é condenado e que foi chamado a comparecer em juízo, ele tem que correr atrás de um advogado. Ele tem que correr atrás de um advogado e ele tem que desembolsar um grande valor para pagar este advogado, para que ele passe por esta causa. Um bom advogado tem que se pagar muito dinheiro. Mas neste caso, estes réus, que são conhecidos pelo nome de eleitos, eles são culpados, eles são inimigos, eles não têm condições de pagar um bom advogado. Mas esse advogado diz para eles: olha, vocês já viram o que aconteceu na sessão anterior? As pessoas tentaram argumentar, eles tentaram argumentar, mas perderam a causa. Mas eu quero dizer, nunca perdi causa alguma. Nunca. Eu sou o melhor advogado que existe. Mas a minha estratégia é muito diferente. A primeira coisa é que eu admito que vocês todos são culpados e devem ser condenados. Então os réus falam: mas que tipo de advogado é você? Pois você diz para mim que é certo que eu seja culpado. Mas calma. Minha estratégia é outra. Eu pagarei o preço. Eu pagarei a pena da acusação que é justa que vocês sofrem. Não foram vocês que me escolheram para ser advogado. Eu vos escolhi para assumir a vossa causa. Eu escolhi assumir a causa de vocês. Uma causa que na mão de qualquer outro é causa perdida, mas nas minhas mãos é causa ganha.
Mas então nós vamos começar a segunda sessão. Este aqui era a entre-sala. Enquanto acontecia, este advogado estava falando com os réus. Mas seu falar é de tal forma que constrangeu tanto o coração dos réus. E eles disseram: sim, assume a nossa causa. Nós somos culpados e nos entregamos. Nós não confiamos em nós para sermos salvos. Assume e nos represente. O juiz se levanta mais uma vez e fala as mesmas coisas. Refresquem a minha memória. Apresentem as suas razões, argumentem. Os réus dizem: meritíssimo, excelentíssimo, juiz de toda a terra, nós abrimos mão de argumentar. Nós reconhecemos que não temos capacidade nenhuma de argumentar contra um juiz como tu, que sondas mente e coração. Abrimos mão e entregamos a causa diante do nosso advogado, para que ele nos defenda. O juiz fala: pois bem, então, posteriormente chamarei o advogado, agora eu chamo aqui a acusação. Eu quero que os acusadores se levantem e digam o que deve ser feito com o grupo de réus chamado de eleitos. A lei se levanta, representada por um homem chamado Moisés, diz todas as coisas, todos os mandamentos. Ela se apresenta e diz: excelentíssimo juiz, todos os mandamentos foram quebrados por estes homens. Eles adulteraram, eles mataram, eles mentiram, eles sentiram ira, invejaram, cobiçaram. Todos eles foram idólatras. Todos os mandamentos foram quebrados por ele. Muito bem. Próximo acusador, a consciência. A consciência naquele momento passa um filme. Dá o play e no filme, lembranças de pecados, lembranças de momentos em que os réus ofenderam a Deus, em que os réus não eram vistos por ninguém, mas estavam ali blasfemando contra Deus. Pois bem, o filme acaba. Levante-se o próximo acusador. O próximo acusador, Satanás, acusa noite e dia. Diz: estes homens, juiz, são os teus piores inimigos. Estes homens, por muito tempo adoraram a mim, foram servos meus. Estes homens, eles só merecem condenação. Muito bem, chama agora o advogado de defesa. Senhor, justiça nossa, ô justo, compareça ao tribunal e tente defender estes réus chamados eleitos. Este advogado se levanta diante do tribunal e diz: excelentíssimo juiz, meu pai, todas as acusações contra estes homens chamados eleitos são verdadeiras. Eles fizeram tudo isso. Mas apresento agora aqui a primeira prova de que eles podem ser salvos e considerados justos. Veja as minhas mãos. Aqui estão as marcas dos pregos e das chagas que recebi em lugar deles para assumir a culpa. Excelentíssimo juiz, eis aqui em meu peito o nome de cada um deles escrito enquanto ia para a cruz do Calvário. Eu assumi o lugar de cada um deles e a culpa de cada um deles. Isaías 53.
Excelentíssimo juiz, passo a ler o que fiz para salvá-los. Fui desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Fui um homem de dores e eu soube o que é padecer. Fui um homem de quem todos os outros esconderam o rosto. Fui desprezado. De mim ninguém fez caso. Tomei sobre mim mesmo as enfermidades, as dores de todos eles levei sobre mim. Fui reputado por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas na verdade eu fui transpassado pelas transgressões destes homens chamados eleitos. Fui moído pelas iniquidades deles. O castigo que agora pode trazer paz a eles foi pelas minhas pisaduras. Todos eles, meritíssimo, andavam mesmo desgarrados como ovelhas. Cada um deles se desviava do caminho. Mas sobre mim caíram a iniquidade deles todos. Sim, meritíssimo, eu fui oprimido e humilhado, mas eu não abri a minha boca. Eu fui como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os tosqueadores. Por juízo opressor eu fui arrebatado, fui cortado da terra dos viventes. Designaram-me a sepultura com os perversos, mas com o rico eu estive na morte. Posto que eu nunca cometi injustiça, nem dolo algum se achou em minha boca. Todavia, meritíssimo, foi do teu agrado moer-me, fazendo-me enfermar, mas eu dei a minha alma como oferta pelo pecado, para ver a minha posteridade, para que a tua vontade prospere em minhas mãos. Hoje eu sei que vejo o fruto do penoso trabalho. Eu sei que como o justo, justifiquei a muitos. Eu levei sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedi. Muito bem. Obrigado por suas colocações, advogado. Agora estou pronto para dar a minha sentença. Diante de todos esses fatos, percebo que a acusação é justa e verdadeira, mas há um preço que já foi pago. Meu veredito se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. A sentença é que estes homens, conhecidos como eleitos antes da fundação do mundo, são justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Eles têm paz comigo por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtiveram acesso pela fé, e por esta graça estão firmes e podem gloriar-se na esperança da glória de Deus. Romanos 8, de 31 a 39. A sentença agora é dada. O martelo já foi batido. Isso nunca mais pode ser revogado. Nunca mais pode ser revogado. Este julgamento, esta sessão já aconteceu. Ela já aconteceu. Este martelo já foi batido. Não pode mais ser voltado atrás. Nada na corte celestial volta atrás. O martelo do juiz foi batido e ele disse: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos irmãos, este julgamento, a sessão 1, ainda acontecerá. Ela vai acontecer. E os homens serão sentenciados. Este aqui já aconteceu. Este aqui já aconteceu. Nosso advogado já disse na cruz do Calvário: está consumado. Somos perfeitamente justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Na reunião que vem,